Olá, muito bom dia a todos. Eu quero levá-los na leitura de Mateus capítulo 5, do 13 ao 16. O 13 começa dizendo assim: Vós sois o sal da terra, ora se o sal vier a se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mais no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Queridos, hoje é um domingo, pela manhã, dia 27 de setembro. Eu quero falar, dando continuidade à exposição sobre a reforma e a responsabilidade social da igreja. A título de introdução, Lutero pregava contra a usura. O que é usura? É o termo usado para se referir à cobrança de taxas superiores ao limite máximo permitido legalmente. Pregava também contra a avareza, que é a característica de quem tem apego excessivo ao dinheiro, aos bens, e também contra as riquezas e ao acúmulo de riquezas pelos sacerdotes. Ainda a título de introdução, Calvino dava ênfase ao cuidado social. Defendia que essa não era apenas uma questão individual, mas uma responsabilidade da Igreja e do Estado, ao garantir assistência aos verdadeiros necessitados. A mendicância se tornou proibida. 4 exposições de hoje. Primeiro, salvação pela fé, não pelas obras. Efésios 2, 8 e 10, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, salvação não vem de nós. É dom de Deus, salvação é dom de Deus. Não vem das obras, já diz o texto. Para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Obras não salvam, só a fé salva. Mas sem obras, a fé é morta. Veja, por exemplo, Tiago 2, 14, 18 e 22. 14. Meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras e eu com as obras te mostrarei a minha fé. E o versículo 22, vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E Colossenses 1:10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando, dando frutos, produzindo em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Nós não somos, nunca e jamais seremos salvos pelas obras, pelo realizar de boas obras, de boas ações, por sermos pessoas bondosas, gentis, que ajudam, mas nós somos salvos para realizar, para operalizar as boas obras. Segundo, o aspecto social da reforma. 2 expoentes, Lutero, que viveu entre 1483 e 1546. Ele falava da fé e ação social. Sobre a responsabilidade social, Lutero enfatizou 3 verdades. Primeiro, a importância das boas obras, das boas ações, com base no texto que a gente acabou de ler, Tiago 2, 14, 18 e 22. Mas sem o conceito de perdão dos pecados pela prática dessas boas obras, dessas boas ações. Ou seja, para Lutero, eu tenho o dever, como salvo, de praticar boas ações. Mas 2 coisas surgem disso. Primeiro, as boas ações, ser uma pessoa que ajuda os outros, nunca produzirá em mim salvação. A salvação é que deve produzir em mim boas ações. Outra coisa, quando nós lemos aqui, sem o conceito de perdão de pecado pela prática de boas obras, não é por eu ajudar as pessoas que eu terei o perdão dos meus pecados. Isso seria merecimento. E merecimento, a Bíblia é contrária. Eu sou perdoado quando eu reconheço meu erro e confesso esse erro diante do Senhor. Não pelo ajudar as pessoas, não pelo meu desapego a bens materiais. Isso não salva ninguém, não perdoa o pecado de ninguém. Segundo, no entendimento de Lutero, no que diz respeito à fé e ação social, Deus usa o governo secular para estabelecer a justiça social ou o amparo e socorro aos mais necessitados. E terceiro,
O ser humano é responsável socialmente diante de Deus e diante da autoridade civil pela ação social. Como crente, como salvo, como servo de Deus, eu sou responsável diante de Deus, à luz da Bíblia, mas sou responsável também diante da autoridade civil para realizar boas obras. Calvino. Calvino viveu entre 1509 e 1564. O que ele pensava sobre a influência social? Ele abordou a temática social e incentivou o retorno do diaconato cristão às suas funções originais, ou seja, de socorro aos mais necessitados, aos menos privilegiados. Ele destacou que a igreja tem um papel profético de denunciar os males sociais e exortar os governantes a promoverem o bem comum. Ele lutou por uma institucionalização do que ele chamou de hospitalidade através da Bolsa Francesa ou Fundo Francês para os estrangeiros pobres ou para os imigrantes pobres. Duas causas possíveis no entendimento de Lutero para os problemas econômicos. Primeiro, a ambição desenfreada dos homens. Pessoas querendo ganhar muito, só elas querendo ganhar, e para isso usavam de artifícios para aumentar os preços, para ganhar bastante. Segundo, a falta de fé de que Deus haveria de suprir as necessidades básicas. Então, por conta da falta de fé, várias pessoas usavam de usura para se dar bem na vida. Ele consolidou a sua influência através da educação. Ele fundou a instituição, como a gente viu na primeira aula deste mês de setembro, a instituição que se tornou a Universidade de Genebra. Os diversos níveis de educação foram seu objetivo de luta. Educação primária e secundária obrigatórias e gratuitas para meninos e meninas. As instituições de caridade, para Lutero, eram vistas como forma de bem-estar social, não apenas para os desfavorecidos economicamente, mas também para as vítimas de problemas sociais da época, como, por exemplo, os refugiados. Veja, a gente tem problema de refugiado hoje, né? Já existia no problema no tempo de Lutero e de Calvino, e Calvino entendia que a questão social estava intimamente relacionada à teologia. A miséria enfrentada pelo ser humano era fruto da queda, sendo um sinal evidente da corrupção humana. Então, era dever da igreja dar atenção às questões políticas e sociais. Terceira divisão da nossa exposição de hoje, o aspecto social para os puritanos, que é um outro grupo sobre o qual nós falaremos individualmente mais para frente. Agora só citando-os. Eles tinham a sociedade como algo ordenado por Deus e o lugar onde os princípios cristãos deveriam prevalecer e alcançar todas as áreas. Duas grandes contribuições com a saúde da sociedade e o cuidado dos pobres pelos puritanos. Primeiro, a ética da responsabilidade pelo bem comum. Para o puritano, todas as pessoas precisavam de ajuda. Segundo, quaisquer ganhos acima da justa manutenção patrimonial deveria ir diretamente para o bem dos outros, o alívio do pobre e a manutenção da igreja. O que é isso? Distribuição de lucros. Só. Eles encorajavam a ação pública, governo, contra certas formas de injustiça social, como, por exemplo, agir contra a prática de preços exorbitantes. Olha isso aqui, ó. Os puritanos usavam o púlpito para influenciar os preços. E a ação social praticada pelos puritanos não se limitava aos cristãos, mas estendia-se a toda a sociedade. Então, o puritano hoje, por exemplo, iria para o púlpito para dizer, olha, o preço de um saco de 5 quilos de arroz, de um pacote de 5 quilos de arroz, a 19, 20, 22, 23 reais, é exorbitante. Ele denunciaria isso e proporia o valor que ele entenderia ser justo. Quarto, o aspecto social, fruto da reforma nos séculos 18 e 19. Dois expoentes. Primeiro, John Wesley, pai do metodismo. Ele viveu entre 1703 e 1791. Sua pregação do Evangelho inspirou as pessoas a abraçarem as causas sociais em nome de Cristo.
Ele influenciou a abertura de clínicas gratuitas, clínicas de saúde gratuitas. Estabeleceu cooperativas de crédito, isso em 1700. Também estabeleceu escolas de orfanatos para os pobres. Lutou contra o tráfico de escravos e a escravidão em 1700. Wesley já brigava contra isso. Outro fruto da reforma, William Wilberforce, que viveu entre 1759 e 1833. Ele era contra a escravidão, entendia que isso era um terrível pecado contra Deus e contra o próximo. Então, Wilberforce já via em 1700 o negro, o escravo, como próximo, como ser humano. Encabeçou o movimento de consciência cristã inglesa pela abolição da escravatura em 1833 e deu os primeiros passos em direção à educação popular na Inglaterra. Conclusão do que estamos falando. Como sal da terra, que a gente leu, somos, de acordo com Mateus 5,13, e luz do mundo, Mateus 5,14, a igreja deve agir e influenciar marcantemente na vida social e política da cidade, porque as obras evidenciam a nossa fé e conduzem à glorificação de Deus, e é o que é o fim da nossa existência. O que eu quero chamar a atenção da nossa exposição de hoje é o seguinte: nós herdamos uma teologia nos anos 70, 80, 90, 2000, começo dos anos 2000, de que uma nação, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Então, quanto mais crentes nós tivéssemos na nação, melhor seria a nação. Bom, segundo estatística do IBGE, os evangélicos perfazem 25% da população. 1 em cada 4. Bom, o que isso mudou para melhor em termos de influência dos evangélicos no Estado? Vamos pensar nos vereadores evangélicos, os deputados estaduais evangélicos, nos deputados federais evangélicos, nos senadores evangélicos. Lembram dos anões do orçamento? Vários deles evangélicos. Queridos, não é o fato de termos 25%, 30%, 40%, 50% de evangélicos que o país será melhor. É que tipo de evangélico nós somos. Que influência nós temos em ações sociais. É disso que nós falamos hoje. Que Deus nos abençoe, nos desperte para isso. Porque, infelizmente, nós vivemos num período em que vários desses políticos, vereadores, senadores, deputados federais, estaduais, governadores, prefeitos, são evangélicos, mas usam o púlpito como palanque e querem transformar o palanque num púlpito. E quando isso não lhes é permitido, acusam de serem perseguidos religiosamente. Culto é uma coisa, vida lá fora é uma outra. Ou seja, púlpito é um lugar de pregação da palavra de Deus. Palanque é político. Uma coisa não deve estar relacionada à outra. Deus nos abençoe. Fiquemos na paz do Senhor. Um beijo no seu coração. Tchau, gente.